Salve, salve, meu aluno Vicentino. Bora falar de terceira lei de Newton, tá? Só para a gente se lembrar do que é e a gente resolver os exercícios, tá? A terceira lei de Newton, ela fala que o quê? Que para toda ação há uma reação com a mesma intensidade em módulo, mas com sentido contrário. Essa aqui é a nossa terceira lei de Newton. A lei da ação e reação, tá? Que a gente pode traduzir matematicamente o seguinte: imagina que você, por acaso, você tem dois blocos aqui, né? Tá aqui numa superfície e tu tem dois blocos aqui. Vou chamar esse de A e vou chamar esse outro bloco aqui de B. Então, ele vai te dizer o seguinte, que quando A fizer uma força, ele fizer uma força de módulo A em B, tá? Deixa eu ajeitar isso aqui, nem aparece. Quando uma força A na direção B, o B reagirá com uma força de mesma intensidade, força de B em A, porém sentido contrário. Então, eu vou colocar aqui, para toda ação, uma força de A em B será igual que uma força de B em A. Porém, sentido contrário. Essa é a nossa terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, tá? A lei da vida, não é isso? Dente por dente, olho por olho. Não, que é isso, gente, tô brincando. Então, a lei da reação, ação e reação. Mas é só isso que diz a lei negativa. Essa lei, ela diz o seguinte, vou colocar aqui, né? Para toda ação, há uma reação com a mesma intensidade que a ação, só que sentido contrário, não é isso? Mas não é só isso, tá? A primeira coisa que ele vai falar aqui, que ela quer dizer essa ação, é que as forças existentes na natureza, as forças existentes na natureza, né, existem aos pares. Então, eu vou colocar aqui força aos pares. Isso quer dizer que, para toda ação, vai existir uma reação com a mesma intensidade, porém com sentido contrário. As forças existem aos pares. Mas aí é o seguinte, é qualquer par que vai formar o que a gente chama de par ação e reação? Não. Eles têm que ser da mesma natureza. O que isso quer dizer, professor? Se a força que fez a ação for de natureza de contato,
Por exemplo, uma força normal, uma força de atrito, uma força de tensão, não é isso? Força de natureza de contato. A força que vai reagir também tem que ser de natureza de contato. Tá bom? Para formar um par ação e reação. Se a força de ação for de natureza de campo, não é isso? Seja um campo gravitacional, um campo elétrico, um campo magnético, for de natureza de campo, a força de reação também tem que ser de natureza o quê? De campo. Aí sim forma um par ação e reação. A outra coisa que eu quero perguntar para vocês, e eu quero que vocês guardem o seguinte, que um par ação e reação, ele não se anula. Um par ação e reação, ele não irá se anular. Então, bora colocar aqui o par os pares, eu já coloquei aqui, ação reação. Não se anula. Tá? Eles não irão se anular. Por quê? Tá? Por quê? Porque eles estão em corpos diferentes. Tá? Eles são aplicados em corpos diferentes. Bora ver um exemplo? Imagina 3 situações. A primeira situação, tu tem aqui numa superfície e tu tem um bloco. A segunda situação, tu tem um bloco, um corpo, um elevador, sendo levantado pelo cabo. A terceira situação, tu tem 2 ímãs. Tá? Você terá 2 ímãs aqui. Vou colocar polaridade, bora dizer norte e norte aqui. Tá? Então, lógico que esse aqui é o sul. Então, bora ver o seguinte. Essa aqui vai ser a primeira. Vou colocar aqui embaixo. Primeira. Segunda. E terceira. Eu quero saber, olha a pergunta, qual é um par ação reação. Qual irá formar um par ação e reação aqui? Tá bom? Essa é a nossa pergunta. Bora analisar as forças presentes em cada situação aí. A primeira força presente aqui, né, nesse aqui, quando eu solto o bloco, né, ele queria cair, por quê? Porque existe uma força puxando ele para baixo. O nome dessa força é o peso. Representado pela letra P, é o peso. Só que ele não cai porque existe uma força no sentido contrário
não é isso? Contrário, chamada de normal. Essa é a primeira situação. A força normal. Na segunda situação, você tem o peso também direcionado para baixo. E tu tem uma força agindo nesse cabo aqui para cima, que é a força de tração ou tensão, né? A força desse cabo, a força de tração aí. Beleza. Agora vamos ver a terceira situação aqui. A terceira situação, tu tem para cá, empurrando uma força magnética, tá bom? Tu vai ter uma força aqui magnética. E aqui tu também terá uma força magnética para cá. Aí eu te pergunto, qual desses formará um par ação e reação? Bora analisar. Para formar um par ação e reação, a gente viu no slide passado, eles têm que o quê? Eles têm que ser de mesma natureza, não é isso? Formar um par. Bora ver o seguinte, bora analisar. Para toda ação tem uma reação? Ah, professor, não ajuda muito, porque cada um, né, tem... para toda uma ação, parece ter uma reação aí. Beleza, então para a segunda parte, não é isso? As forças têm a mesma direção, professor, todas estão na mesma direção. Aqui na direção vertical, aqui também nessa direção vertical e aqui nessa direção horizontal. Não é isso? Então não ajuda, professor. Beleza, então para continuar. E sentidos opostos. Professor, também tem sentidos opostos. Não está me ajudando, professor. Então, bora ver. Então, professor, as forças V são aos pares. Não foi isso que o senhor disse? Mas o senhor mesmo assim não está me ajudando, professor. Por quê? Porque eu aprendi desde criancinha que é empapar, empapar, empapar. E todas formam pares. Então, também não está ajudando. Ah, professor, mas o senhor disse que o quê? Para formar um par, ação e reação, elas têm que ser de mesma natureza. Então, bora analisar isso, professor? Bora. Olha aí. Aqui debaixo de vermelho, aqui na primeira situação, o peso é uma força de natureza de campo. A normal é uma natureza de contato. Não são de mesma natureza. Não formam par, ação e reação. Na segunda situação, tu tem peso, que é uma força de natureza de campo e atração de natureza de contato. Também não formam par, ação e reação. Mas, porém, entretanto, na terceira situação, tu tem a força magnética formada pelo campo magnético do ímã e a outra também a força magnética formada pelo campo magnético do outro ímã. Então, forma um par, ação e reação, professor, porque elas são de mesma natureza. Beleza. Olha também o seguinte, eu te falei que o quê? Que um par, ação e reação não se anula, tá? Bora ver por quê? Porque eles são feitos em corpos separados, não é isso? Então, para esse aqui, né? Para esse aqui, tu tem essa força agindo nesse corpo e para esse outro corpo aqui, tu tem essa outra segunda força aí, que elas não vão poder se anular porque elas são aplicadas em corpos distintos. Porém, se você notar, nesse primeiro caso, a normal, né, isso, e o peso, eles estão no mesmo corpo, então eles podem se anular. Nesse outro aqui, a normal e a tração também estão no mesmo corpo, então eles também podem se anular. Diferente desses aqui, que estão em corpos diferentes e não podem. Tá ok? Beleza, gente. Obrigado.